Bora lá pra gente ir embora. Que hoje tá difícil. Eita, pega. Vamos lá? Bom, agora vem aquele lembretezinho que todo mundo sabe desde que estudou no ensino médio. Se voar e volto dar. Lembra disso ou não? Se voar e volto dar, crase A. Se voar e volto D, crase para quê? Tá? Então aqui é só você colocar esse lemazinho aqui, ó. Vou à China. Vou a Cuba. Cuba. Vou à China e vou a Cuba. Escolhe qual que você quer ir. Você quer ir para a China ou quer ir para Cuba? China, pelo menos tem celular barato lá, né? Cuba também é bom, cara. Cuba você vai para as praias lá. Hã? Praia. Quem gosta de carro antigo também. É. Que lá tem muito carro antigo. Ó, vou à China, tem ou não tem? Se vou a e volto da, crase A. Então vou à China, volto da China. Então tem. Agora, se vou a e volto de, crase para quê? Vou a Cuba, volto de Cuba. Tem ou não tem? Não. Mas qual é o lema que a gente colocou aqui agora há pouco? Quando não tem, mas pode ter, vai ter se tiver um determinante, não é? Ok? Então se eu escrever assim, ó. Vou a Cuba das belas praias. Vou a Cuba das belas praias. Pronto. Determinei de que tipo de Cuba que eu tenho, que eu quero ir. Tem ou não tem? Agora tem. Beleza? Alguma dúvida? O horário é uma regra daqui a pouquinho, é outra regra. É uma regra específica também. Tá? Bom, e esse aqui, ó, esqueci de passar aqui, mas eu vou passar aqui agora, ó. O astronauta, isso aqui estava numa prova. Voltou à Terra. E aí, tem ou não tem? O astronauta voltou à Terra. Tem. Por quê? Nota que ali é terra substantivo comum. Aqui é terra substantivo próprio. Tá? Terra substantivo comum, terra substantivo próprio. O substantivo próprio tem acento indicativo de crase. Beleza? Também pela regra geral, você vai colocar acento indicativo de crase nas palavras aquele, aquela e aquilo. Tá? Vou colocar aqui do outro lado. Aquele, aquela e aquilo. Então, olha só. Aqui, por que eu estou falando que é a regra geral ainda? Porque você vai fazer ainda a fusão. Você vai fazer a fusão do A, preposição, com o primeiro A da palavra aquele, aquela ou aquilo. Tá? Então, aqui, ó. Olha. O deputado fez referência àquela lei. Ó, fez referência àquela lei. Vamos lá. Quem faz referência não faz referência a? Sim ou não? Sim. O A vai fazer a fusão com esse primeiro A
da palavra aquela. Aí você coloca o acento na palavra aquela. Ok? Fez referência a mais a palavra aquela, a aquela lei. Tá? Ou você fala, pode também colocar aqui, ó. Referiu-se àquele discurso. Referiu-se àquele discurso. Quem se referiu? Não se referiu a mais o a da palavra aquele, tá? Agora se tivesse o si? Hã? Não, se tivesse o si aí, não tinha. Não tinha. É porque o verbo referir é um verbo pronominal, igual aqueles outros lá. Ele precisa da partícula C. Por que eu não coloquei o verbo referir lá? Porque você sempre vai colocar com a partícula C. Né? Então a gente coloca lá o que cai, né? Esse aqui não cai porque sempre você vai usar com a partícula C. Mas o verbo referir precisa da partícula C. Tá? Ó. Você assistiu aquilo? Ó, sentido de ver. Você assistiu aquilo? Quem assiste no sentido de ver não assiste a alguma coisa? Pronto. Assistiu a, mais o a da palavra aquilo. Tá? Notem que aqui não importa se é masculino ou feminino. Lá, a palavra que está depois do a para fazer a fusão tem que ser sempre no feminino, na regra geral. Por quê? Porque é o a preposição. Aqui não. Aqui, como você faz a fusão com o primeiro a da palavra aquele, aquela, aquilo, independe se depois é masculino ou feminino. Tá? Não tem problema, não tem importância. Tudo bem? Porque eu determinei. É a mesma coisa daqui, ó. A casa, tá vendo? Ó? Não tem. Se eu determinar, passa a ter. Ali não tem. Se eu determinar. Qual? De Cuba só não entra. Mas quando eu falei, vou a Cuba das belas praias, aí eu já acrescentei um determinante. Aí quando tem um determinante, aí eu posso colocar. Tá? E é sempre assim. O menino falou ali, fez referência à palavra distância, né? Quem falou da palavra distância? Alguém falou da palavra distância. A palavra distância teria, mas não tem. Quando que ela vai ter? Quando você falar qual é a distância. Tá? Nós vamos falar agora. Qual? Quando eu falo, o guarda ficou à distância. Não tem. Sim, o que eu estou dizendo? Se eu falo, o guarda ficou à distância, não tem. O guarda ficou à distância de 2 metros. Aí tem, aí eu coloco. Entendeu? Quando eu determino, eu coloco. Que é a mesma lógica disso aqui. Oi? Aqui tem, desculpa. Aqui tem, esqueci. Tem, porque é substantivo próprio. Isso. Lá é substantivo comum, ali não é. Ali precisa do complemento para poder usar. Porque eles falam que são palavras que generalizam, né? Então você tem que especificar, porque elas generalizam. Então quando você especifica, ela deixa de ser. Como aqui não é o substantivo comum, só existe uma terra, então tranquilo.
Vamos lá? Agora, a regra da hora. Em relação às horas, a gramática diz, você coloca acento quando é hora exata. E exato pode ser hora, com, por exemplo, 8h30. Né? Existiu uma discussão sobre 8h30, se era hora exata ou não. Né? Hora exata. E as outras horas, ainda o acento é facultativo. Então você coloca o acento para horas, se você quiser. Tá? Então aqui, ó, envolvendo horas. Ó, chegou às 11 horas. Pode colocar o acento no H ali das horas? Isso é uma abreviatura. Posso? Se for no plural, posso colocar o acento? Nunca. Hora, o acento no S aqui, ó, para fazer horas? Não, é sempre no singular, tá? Ah, tem vários, né? Chegou às 2 horas. Ou, o que eu acho mais engraçado é a escola fazer isso. Você coloca um cartaz, você coloca professor, né? Você coloca professor, professora tem esse azinho, né? Porque é professora. Mas professor não tem. É só o pontinho. Aí a gente coloca o ouro aqui, você fica professor. Fica professora e professor. Doutor, doutora tem, não tem? O azinho, doutor tem? Não tem. Senhora não tem o azinho? E senhor? Não tem. Por que coloca em professor? Também não tem. Tá? Não tem. Mas o pessoal insiste em colocar o ozinho lá em cima. Aí fica professoro. Doutor, senhor. Tá? Beleza? Horas? Horas. Pode colocar. Tá? Ó, aí vem o que ela falou agora há pouco. Com a expressão à moda. Se tiver a expressão à moda, tá? É a maneira. Certo? Então estava escrito numa prova assim, ó. Ele é talentoso. Escreve a Drummond. Ele é talentoso, escreve a Drummond. Ele está escrevendo para o Drummond? Ou está escrevendo a moda? Olha que sacanagem, escreve a Drummond, quer dizer, para Drummond. Não poderia colocar acento indicativo de crase, porque Drummond é masculino, se fosse o para a, pela regra geral. Ali só se justifica pela expressão à moda. Tá? Ó, saiu a francesa. Saiu a francesa. Né? O que é sair a francesa? Discretamente, de fininho. Né? A maneira, a moda. Pediu um filé à parmegiana. Pediu um filé à parmegiana. Por que chama filé à parmegiana? Porque é feito da mesma maneira como se faz lá na região da parmegiana. Ok? Filé à parmegiana. Agora, esse aqui não tem, tá? Ó, bife a cavalo. Tá? Não tem. E o frango a passarinho também é uma polêmica. O frango a passarinho já caiu em concurso, o cara falando que tem e o outro falando que não tem. Tá? Frango a passarinho, a justificativa é que o frango é a moda passarinho. Significa o quê? Que o frango é em pedaços pequenos. Né? Pedaços pequenos. Se você já foi no Deck Avenida, eles levam bem a sério essa questão do frango a passarinho lá. Já viu? Eu acho que até é passarinho mesmo. Voltando só na questão das horas aí. Quando é exata, é obrigatório. É obrigatório. É facultativo. Tá? Então, 11h50
É hora exata ou não? Eu coloco em todos. 11h53 e 22. Beleza? Ó, locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas. Então presta atenção. O que é uma locução mesmo? A gente viu ontem isso aqui. O que é uma locução? Duas ou mais palavras com a função de apenas uma. Então aqui, ó, quando eu tiver duas ou mais palavras com a função de um advérbio, mas é fácil, quer ver? É só você perguntar onde, quando e como ao verbo. Se você perguntar isso ao verbo e a resposta for mais de uma palavra no feminino, você tem que colocar o acento, tá? Então, ó, saiu às pressas. Vamos lá, pergunta para o verbo. Vê se dá para fazer uma daquelas perguntas. Às pressas é onde saiu? É quando saiu? Ou é como saiu? Como saiu. Beleza. Se às pressas é como saiu, ela tem mais de uma palavra? Sim ou não? Sim, mais de uma palavra. É no feminino? Ou pressa é masculino? Feminino. Pronto. Então eu reuni as condições de colocar o acento indicativo de crase. Isso aqui é uma regra específica, não tem nada a ver com a regra geral. Tá? Saiu como? Às pressas. Ó, virou à esquerda. Virou à esquerda. Vê se cabe uma dessas perguntas. Virou onde? Cabe ou não cabe? Cabe. É mais de uma palavra? Sim. É feminina? Então eu coloco acento indicativo de crase. Ó. Chegou. Se você não colocar o acento, você tem um sentido. Se você não colocar acento, quem que chegou? Não, aqui. Chegou à noite. Se você não coloca o acento, quem que chegou? A noite chegou. Agora, se você coloca o acento, chegou quando? À noite. Ou seja, chegou durante a noite. Então, esse aí é um caso de, se você não colocar o acento, muda o sentido totalmente. Chegou à noite chegou. Chegou durante a noite. Então, chegou à noite com acento indicativo de crase. Tá? Mesma coisa, chegou à tarde. Beleza? Foi à tarde. Foi à tarde teria acento indicativo de crase? Ele foi à tarde. Ele foi quando? À tarde. Então tem, tá? Agora, entra aqui a questão do distância. Da palavra distância. Tá? Então aqui, ó. Só vou usar o acento indicativo de crase se a distância for especificada, tá? Aqui, ó. Só se utiliza o acento indicativo de crase se a distância for especificada. Certo? Se você colocar qual é a distância, se a distância for especificada. Então você fala assim, ó, o guarda
ficou a distância. Tem ou não? Não. Agora, se eu especificar, que é a mesma lógica das outras, né? Lembra? Se eu especificar, ó, o guarda ficou a distância de 2 quarteirões. Da confusão. Pronto. Especifiquei qual é a distância. Acento indicativo de crase. Beleza? Isso aqui é suficiente para você fazer as questões sobre crase. Não erra, sabendo essa partezinha aqui. Tá? Quando que nós não colocamos crase de jeito nenhum? Vamos colocar aqui que é importante isso. Quando que nós não colocamos o acento de maneira nenhuma? Que não se coloca o acento indicativo de crase. Primeiro, antes de palavra no masculino. A gente coloca antes de palavra no masculino, certo? Pois, antes de pronomes pessoais, tá? 3, entre palavras iguais. Esse aqui cai muito, hein? Então, ó, cara a cara, frente a frente, não tem, tá? Cara a cara, frente a frente, lado a lado, não tem acento indicativo de crase. E também cai muito antes de verbo. Antes de verbo não tem acento indicativo de crase, tá? Ok. Bom, vamos ver um último caso aqui, que é a questão das vozes. Tá? As vozes verbais. Beleza? Uma dúvida? Vamos lá. Vamos ver as vozes. Aqui, ó. Vozes verbais.
Então, vozes verbais, você tem que ter na cabeça que faz referência a quem pratica ou sofre a ação, tá? Então, aqui, ó. Faz referência a quem pratica ou sofre a ação. Tá? Então, quem que pratica a ação? Vamos lembrar. O agente. Quem sofre? Paciente. Então, dependendo de quem pratica e quem sofre, eu tenho a voz verbal. Tá? Então, vamos começar com a chamada voz ativa. Ó, voz ativa. Quem é que pratica a ação na voz ativa? O sujeito. O sujeito é o quê? O agente. O sujeito é agente. Tá? Notem, para a voz ativa, especificamente a voz ativa, eu posso ter dois tipos de verbo só. Verbo transitivo direto, 99% das vezes, e 1% das vezes verbo intransitivo. Outro tipo de verbo não faz voz passiva, voz ativa. Só a voz ativa. As outras vozes é só verbo transitivo direto. Tá? Então aqui, ó, verbo intransitivo. Intransitiva. Aí eu vou ter aqui, ó. O menino corre muito. Você tem que prestar atenção e perguntar aqui. O verbo correr é transitivo ou intransitivo? Ou de ligação? Dá para falar o menino é muito? Não, então não é de ligação. Dá para falar quem corre, corre algo, corre o quê? Não, também não é transitivo. Então ele só pode ser o quê? Intransitivo. Aí eu pergunto, o menino está praticando a ação? Sim, está praticando a ação de correr. Voz ativa, com verbo intransitivo. Tá? Então, com a voz ativa é possível ter verbo intransitivo. Agora, a maior parte dos verbos são verbos transitivos direto. Tá? Então, você vai colocar aqui, ó. O deputado colheu as assinaturas. O deputado colheu as assinaturas. Vamos perguntar, quem que colheu a assinatura? Esse não é o sujeito? Sim. Além de ser sujeito, ele também é o quê? O agente. Então é sempre assim, ó. Sujeito agente vai ter verbo na voz. Sujeito agente, verbo na voz ativa. É só lembrar. Agente ativa. Sujeito paciente, verbo na voz passiva. Sujeito agente, verbo na voz ativa. E quem é que sobrou aqui? As assinaturas. Mas as assinaturas é o quê? Se o deputado é o agente? Paciente. É sempre essa relação. Tá? Se aqui é o agente, aqui no predicado é o paciente. Se lá é o paciente, o agente, se tiver, vai estar no predicado. É uma troca, tá? Notem que aqui, ó, não tem o paciente, porque o verbo é intransitivo. Tá? O que me faz pensar que o paciente é sempre o objeto, o complemento do verbo transitivo direto. Só tem paciente com verbo transitivo direto. Certo? Com verbo intransitivo, eu só tenho o sujeito agente, eu não tenho quem sofre a ação, só tem quem pratica. Tá? Beleza? Então vamos lá, conceito que eu tenho que ter aqui. Voz ativa, quem pratica a ação? O agente. E o agente é sempre o sujeito na voz ativa. Certo? Beleza. Se na voz ativa o sujeito pratica a ação, o sujeito é agente, na voz passiva ele é paciente. Tenho condição de passar o menino corre muito para a voz passiva? Não tenho, porque né, lá, para ser voz passiva, não tem que ter o paciente. E o paciente eu só tenho com o verbo transitivo direto. Então, só o de baixo eu consigo passar para a voz passiva. O de cima não dá. Certo?
Então, de baixo, o deputado colheu as assinaturas. Como é que vai ficar? As assinaturas foram colhidas pelos deputados. Ok? Beleza? Então vamos lá, voz passiva. Ó. Bom, aqui vale ressaltar que voz passiva nós temos de dois tipos. Essa que sai diretamente da voz ativa, eu vou chamar de voz passiva analítica, tá? Voz passiva analítica. Ou seja, ela tem, ou ela pode ter todos os elementos da voz ativa. Ela pode ter o agente e o paciente. Eu tenho também a voz passiva sintética, que não tem o agente. Só tem o sujeito, o paciente e o verbo. O agente some. Tá? Então aqui, ó. Possui agente e paciente. Tá? Então vamos lá. O deputado colheu as assinaturas. Quem é o meu? Aqui, ó. O sujeito é paciente. Então vamos lá. Vamos colocar o paciente dali como sujeito. Quem que é o paciente lá? As assinaturas. Então aqui, ó. As assinaturas foram colhidas por quem? Pelo deputado. Notem, nós continuamos nesta forma aqui com o agente e o paciente, certo? Só que em relação à voz ativa, eles foram trocados. Tá? Então vamos perguntar, quem que foi colhida? Quem que foram colhidas? Esse aqui não é o sujeito? E agora, um sujeito que praticou ou sofreu a ação? Sofreu. Então ele é um sujeito paciente. Se o sujeito é paciente, a voz vai estar na voz passiva. É só lembrar. Sujeito agente, verbo na voz ativa. Sujeito paciente, verbo na voz passiva. E os deputados não é mais o sujeito, mas continua sendo quem? O agente. Então vamos lá. Como é que nós chamamos o agente, que não é mais sujeito? Como é que nós chamamos o agente que está no predicado? Agente da passiva. Ele só tem esse nome de agente da passiva porque o verbo está na voz passiva. Então, quem que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação lá no predicado. É aquele que pratica a ação quando o sujeito é paciente. É aquele que pratica a ação quando a voz é passiva. Tá? Então, se eu disser assim, ó, o pescador sofreu uma punição. Quem que sofreu? O pescador é um sujeito? Agente. Agente. Sujeito agente. Sofreu vai estar na voz ativa. E uma punição é o paciente. Agora eu vou passar para a voz passiva. Uma punição foi sofrida pelo pescador. Uma punição não é o sujeito? Só que agora é o sujeito o quê? Paciente. Então foi sofrida, está na voz passiva. Por quem? Pelo pescador. O pescador é o agente da passiva. Essa é a voz passiva analítica. Ela possui todos. Agora, existe a voz passiva sintética. Como é que eu faço para passar para a voz passiva sintética ou saber? Saber é fácil. O mais difícil é passar. Quer dizer, não é difícil. Ó, olha aqui. Voz passiva sintética. Não há
não há o agente da passiva. Então não há o agente da passiva. Olha como é fácil. Eu venho aqui na voz ativa, não há o agente, certo? Isso aqui não tem. E coloco uma partícula C aqui. Só que eu tenho que ajustar. Ó. Colheu-se ou colheram-se as assinaturas? Colheram-se. Tá? Por quê? Porque as assinaturas passam a ser o sujeito. Ó, colheram-se as assinaturas. Presta atenção. É aquele caso que eu falei para vocês. Verbo transitivo direto. Então eu tenho que fazer a pergunta o quê? Quando eu faço a pergunta o quê para um verbo que tem a partícula C, onde é que está o sujeito? Não é depois dele? Esse aqui é o sujeito. Sujeito agente ou sujeito paciente? Paciente. Aqui onde eu falo colheram-se as assinaturas, é a mesma coisa de dizer que as assinaturas foram colhidas. É a mesma coisa. Então aqui é o sujeito paciente. Tá? Então vamos lá. Ó. O vândalo riscou meu carro. Voz ativa ou voz passiva? O vândalo não é o sujeito? Eu penso assim, ele praticou ou sofreu ação? Praticou. Então, voz ativa. O vândalo riscou meu carro. Como é que ficaria a voz passiva analítica? O vândalo riscou meu carro. Mesma coisa dizer que meu carro foi riscado pelo vândalo. E a voz passiva sintética? O vândalo riscou meu carro. Tira o vândalo, riscou-se meu carro. Viu? Tranquilo, moleza. Tá? É isso aí. Tá? Fazemos aí 1 quilo de exercício. Vou colocar isso aqui na prova amanhã. Tá? Agora vamos para o último tipo de voz, que é a voz reflexiva. 2 tipos. A reflexiva e a recíproca. Bom, pela lógica, voz ativa, sujeito pratica ação. Não pratica? Voz passiva, sujeito sofre ação. E na reflexiva? Pratica e sofre. O mesmo sujeito vai ser agente e paciente ao mesmo tempo. Isso só pode acontecer quando o cara pratica ação em quem? Nele mesmo. Ele é agente e paciente da ação ao mesmo tempo. Tá? Ó, voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente. Tá? Aqui você vai ter a seguinte configuração, ó. Aqui, ó. Sujeito mais verbo transitivo direto mais a partícula C. Sempre assim. Sujeito mais verbo transitivo direto mais a partícula C. E aqui vai ser o contrário. Aqui vai ser verbo transitivo direto mais a partícula C mais o sujeito. Tá? Então vamos pegar a mesma frase, ó. Aqui, ó. Prendeu-se o ladrão. Prendeu-se o ladrão. É voz passiva sintética ou não? Prendeu-se o ladrão. Ou seja, o ladrão foi preso. É voz passiva ou não é? É. E se eu pegar a mesma configuração ali, ó, qual é o sujeito? O ladrão. Vou colocar ele primeiro, ó. O ladrão prendeu-se. Pronto. Tem o mesmo sentido? Prendeu-se o ladrão significa que o ladrão foi preso. Agora, o ladrão prendeu-se. Ele prendeu a quem? A si mesmo. É sempre assim. Quando eu puder trocar o C por a si mesmo, o pronome é reflexivo e a voz é reflexiva. Tá? Beleza?
Essa é uma das mais fáceis. Só com verbo transitivo direto. Se tiver um outro verbo que não seja o verbo transitivo direto, o sujeito está indeterminado, que é aquele segundo caso do sujeito indeterminado que a gente falou. Precisa-se de pedreiros. Veja, não dá para você falar, aqui dá para você falar, ó, prendeu-se o ladrão, dá para você falar que o ladrão foi preso. Se eu colocar precisa-se de pedreiros, eu não posso colocar de pedreiros é precisado, não dá para fazer a voz passiva, porque o verbo é transitivo indireto, tá? Além da voz reflexiva, há também a voz recíproca, ou reflexiva recíproca, tá? Ó, voz recíproca. A configuração é do mesmo jeito. Sujeito mais verbo transitivo direto mais a partícula C. É igualzinha. Como é que eu vou saber a diferença? É porque aqui não é mais assim mesmo. Aqui é um ao outro. Tá? Ó. Os alunos esmurraram-se na escola, ou na saída da escola. Ó, os alunos esmurraram-se. Eles esmurraram eles mesmos? Ou um esmurrou o outro? Um esmurrou o outro. Isso me lembra uma questão, não sei se eu já contei para vocês. Acho que eu não contei para vocês não, né? Que eu dei uma prova uma vez, era um pedaço de Gabriela Cravo e Canela. E aí estava lá, durante a contenda, os oponentes esfaquearam-se. E aí, eu perguntava se era voz passiva, voz reflexiva ou reflexiva recíproca. Os oponentes esfaquearam-se, é reflexiva ou recíproca? É óbvio. Mas sempre não tem o nerd? O nerd, eu odeio nerd, cara. O nerd faz pergunta, ele já sabe tudo da prova. Mas ele faz pergunta para te pegar, né? Aí ele chegou e falou, mas professor, não dava para eles esfaquearem eles mesmos? Dá. Mas o cara não vai brigar e fala assim, ó o que eu faço com você. Né? Não vai, cara, não vai. Pode, mas não tem lógica. Mesma coisa eu falar assim, os namorados beijaram-se, beleza? É óbvio que um beijou o outro. Podiam ter beijado eles mesmos? Podia, mas não tem a mínima lógica, né? Não tem a mínima lógica. Então, nesse caso, não tem ambiguidade. É óbvio, não tem ambiguidade. Agora, se eu colocar assim, ó. Os meninos molharam-se com a mangueira. Ficou esquisita essa frase, né? Os meninos molharam-se. Aí sim, aí tem ambiguidade. Eles poderiam ter molhado eles mesmos? Sim. Um poderia ter molhado o outro? Poderia. Aí tem ambiguidade. Mas nesses outros casos que eu falei, não. Não tem como. Beleza? Tudo tranquilo? Ok? Podemos partir? Eu vou fazer o seguinte. Vocês não têm e-mail da sala? Hã? Que eu fiquei de mandar 600 questões para vocês. Vou mandar para vocês, você não manda para a galera? Não tem, o grupo é só o Kleber. Tem que mandar para mim. Então vou mandar para o Kleber, ele manda para vocês. Não tem acesso, nosso acesso é restrito. A gente só baixa as coisas. Só ele baixa. Professor, fala com o guri aí, ele tem acesso, o João. Fala, João, manda essas questões lá para o grupo da polícia. Vou fazer isso. Vou falar para ele mandar no grupo. Ou é o João, ou é o João melhor. Ok. Eu tô com a minha garganta muito ruim. Preciso dar pós esse final de semana. Tem que dar aula amanhã cedo, tem que dar aula amanhã à tarde. Hoje à tarde era para ter 4 aulas, dei uma aula. Consegui dar mais aula. Hã? Na amanhã cedo eu trabalho no Estado, sou professor de Estado. À tarde eu gravo aula aqui. Final de semana eu vou dar aula da faculdade, da pós-graduação. Bem aí, Guarantã.
Guarantando, né? Beleza, então? Então vamos embora. Oi? É, mas o salário... Clique lá